Olá pessoal, hoje vamos para a parte 3 aqui do prefácio da introdução da segunda edição da Crítica da Razão Pura, livro esse que a gente está analisando, a primeira parte dele, o prefácio e a introdução. Já temos 2 vídeos gravados aqui no canal, então se vocês estão chegando nesse vídeo aqui, deem uma olhadinha no vídeo 1 e no vídeo 2. Hoje eu vou partir do conteúdo que eu tratei do vídeo 2 em diante, e também se vocês conhecerem amigos aí que gostam de Kant e gostam dessa obra aqui, vocês podem indicar aqui esses vídeos compartilhando os vídeos e comentando aí pro pessoal que gosta de filosofia sobre esse formato de vídeo aqui, de vídeos mais analíticos sobre obras filosóficas, sobre clássicos filosóficos. A minha ideia é continuar fazendo esse tipo de vídeo, não só do Kant, mas outras obras do Kant de outros pensadores, período antigo, medieval, ou outros do período moderno e do período contemporâneo, tratando aí das grandes obras, né, desses filósofos. Eu sei que é um trabalho aí de uma vida toda, e mesmo assim é impossível esgotar, então eu vou pincelando aí algumas obras, por isso mesmo o comentário de vocês aqui embaixo é bem importante para ir separando as obras, e também vocês podem comentar aqui nos comentários, colocando perguntas sobre aquilo que eu estou tratando aqui nos vídeos, alguma coisa que eu posso esclarecer, que aqui eu não esclareci, e também comentários para auxiliar aqui na compreensão dessa obra. Então, se tiver algum tópico que vocês gostariam de fazer um comentário sobre esse tópico, sobre esse conceito, fique bem à vontade, porque isso também contribui aqui para a formação desses vídeos aqui, que são vídeos dedicados às obras dos filósofos. Bom, eu vou partir então da parte onde eu parei do vídeo 2 em diante, e comentar com vocês alguns pontos aqui importantes dessa obra a partir do prefácio e da introdução. Bom, o primeiro ponto que eu quero tratar aqui com vocês é justamente sobre a negação da metafísica como ciência. Então nós já falamos sobre o Tribunal da Crítica da Razão Pura, sobre a Revolução Copernicana. A gente já falou sobre o conhecimento a priori, a posteriori, juízo sintético, juízo analítico, juízo sintético a priori. Enfim, isso já foi visto. A partir disso tudo, então, visto no vídeo 1 e no vídeo 2, passemos agora à negação da metafísica como ciência. De modo geral, antes de entrar no texto do autor. O Kant, ele se dá conta que a matemática e a física eram ciências e estavam tendo grandes avanços. Porém, a metafísica, não. Então, a pergunta que ele faz é se é possível juízos sintéticos a priori na metafísica. Ele pergunta como são possíveis os juízos sintéticos a priori na matemática e na física. Mas no momento que ele faz a pergunta para a metafísica, ele pergunta se eles são possíveis. Porque se eles não forem possíveis, se eles não são possíveis, a metafísica não é ciência. E ele conclui que ela não é ciência. Então, por quê? Porque ela não é composta de juízos sintéticos a priori. E o termo juízo sintético a priori é a grande novidade da filosofia kantiana. Bom, então diante disso a gente parte aqui com o texto do Kant. Isso o leva a negar a possibilidade da metafísica como ciência, a constatação de que ela não possui juízos sintéticos a priori. Posto que o conhecimento se constitui da correlação sujeito-objeto e o objeto não fornece os elementos essenciais para que se alcance o estágio científico, será necessário buscar o elemento a priori, portanto a universalidade e a necessidade, indispensável para que haja lei e, portanto, ciência no sujeito. É no sujeito que iremos buscar esse elemento a priori, universalidade e necessidade, e não mais no objeto. A Revolução Copernicana já tinha feito esse processo de inversão do sujeito e do objeto. Até antes da Revolução Copernicana, provocada por Kant, né, a Revolução Copernicana kantiana, o objeto estava no centro da investigação do conhecimento. O Kant inverte, ele põe o sujeito no centro e o objeto gira em torno do sujeito. Isso é denominado, segundo Kant, de Revolução Copernicana. Então, o essencial está no sujeito, né? Esse elemento a priori. Se é o sujeito quem determina as possibilidades, sujeitos diferentes, nas mesmas circunstâncias, deverão chegar aos mesmos resultados. Se esse elemento da necessidade, da universalidade está no sujeito, independente da circunstância, independente do meio, independente de qual sujeito for, tu vai chegar ao mesmo resultado. Não depende do objeto, é do sujeito. Logo, tu vai chegar ao mesmo resultado, mesmo partindo de sujeitos diferentes.
Essa é a condição para que haja juízos sintéticos a priori, e é a condição, consequentemente, da ciência, né? Tanto para os juízos sintéticos a priori, como é a condição para a ciência. Desse modo, constata-se que o fundamento dos juízos sintéticos a priori é o sujeito. Não é o objeto, mas é o sujeito. Daí que se compreende a afirmação de Kant que só conhecemos a priori das coisas o que nós mesmos nelas pomos. Essa é uma afirmação clássica do Kant, né? Retomo ela aqui, né? Nós só conhecemos a priori das coisas aquilo que nós colocamos nas coisas. Por quê? Porque esse elemento da universalidade, da necessidade, enfim, né, está no sujeito. Para que um estudo se constitua como ciência, é preciso que haja unanimidade entre os colaboradores e que por um caminho se chegue a conclusões verdadeiras, isto é, que se proceda conforme um plano, seguindo metas. Aqui o Kant está mencionando as duas ciências que ele menciona aqui, a matemática e a física. Quando constantemente é preciso voltar ao ponto de partida e tomar outro caminho, ou quando se torna igualmente impossível aos diversos colaboradores porem-se de acordo com a maneira como o objeto comum deve ser perseguido, então pode-se estar sempre convicto de que um tal estudo acha-se ainda bem longe de ser tomado como caminho seguro de uma ciência, constituindo-se antes num simples tatear. No momento que há um simples tatear, como diz Kant, um simples tatear entre meros conceitos, e tu não chega num caminho seguro para alcançar o estágio científico, e não há unanimidade entre os colaboradores, entre os pesquisadores, tu está distante dessa finalidade que é alcançar o estágio científico. Se nós pensarmos a ciência da natureza, a física, se nós pensarmos a matemática, elas estão nesse caminho, porque há unanimidade entre os colaboradores, se alcançou esse estágio da cientificidade. Já se nós perguntarmos, e a metafísica alcançou isso? Essa pergunta que ele vai responder. E é nesse estágio que a metafísica, um conhecimento da razão inteiramente isolado e especulativo, que mediante simples conceitos se eleva completamente acima do ensinamento da experiência, se encontra. Então aqui nós temos dois pontos importantes. Primeiro, que a metafísica ela se encontra totalmente perdida. Ela está justamente naquela condição que nós acabamos de mencionar, perdida, não há unanimidade, enfim, ela está em busca desse caminho, mas ela não alcança. E segundo, ele explica o que é metafísica. Então, metafísica é essa área filosófica, né, que existe desde os antigos, desde Parmênides, Aristóteles, Platão, enfim. Ela vem sendo discutida. Nós temos a definição kantiana de metafísica. Então tem o que é metafísica? Para Parmênides, para Heráclito, para Platão, para Aristóteles, e aí segue, né? O Kant diz o que sobre metafísica? Ele diz o seguinte. Então aqui é meio que uma espécie de definição da metafísica. Um conhecimento da razão inteiramente isolado e especulativo. Metafísica é um conhecimento da razão. É especulativo. É totalmente especulativo. Não é pragmático, não é utilitarista, não é empírico, é especulativo. Que mediante simples conceitos se eleva completamente acima do ensinamento da experiência. Então é a priori, é racional, é da razão, é especulativo. Isso é conhecimento metafísico. O destino não foi, continuando aqui, né, o destino não foi até hoje tão favorável que permitisse trilhar o caminho seguro da ciência à metafísica. E aqui ele cita o destino, né? A razão emperra continuamente na metafísica, mesmo quando quer discernir a priori aquelas leis que a experiência mais comum as confirma. Na metafísica, é preciso retomar o caminho inúmeras vezes. Aquilo que eu falei anteriormente, né? A metafísica está perdida, né? Basicamente ela está perdida, os autores que vão desenvolver conteúdos metafísicos. Então ela precisa voltar ao caminho, ela vai e volta, enfim. Porque descobrimos que não nos leva aonde queremos. E quanto à unanimidade de seus colaboradores, isso está longe de acontecer, pois não existe um consenso sobre o método. Porque não há unanimidade, porque não há um método único. Na ciência há um método único, na metafísica não. Na física há, na metafísica não há. Então por isso que a metafísica não atingiu esse estágio. Por isso, não há dúvidas de que o procedimento da metafísica foi um tateio apenas entre simples conceitos. É um tatear entre meros conceitos. Essa é a definição da metafísica.
Esse seu procedimento deve-se talvez ao fato de ela não ter deixado vir à mente essa questão de como são possíveis os juízos sintéticos a priori. Ou talvez por nem ter feito a distinção entre juízos analíticos e sintéticos. É inicialmente necessário fazer a distinção entre analíticos e sintéticos, entre a priori e a posteriori, para depois chegar aos juízos sintéticos a priori e verificar de que forma ele se dá na matemática e na física e por que ele não se dá na metafísica. Só que a resposta a essa questão é de capital importância, pois decide sobre a sua possibilidade como ciência. Desta forma, o objetivo de Kant, a exemplo dos geômetras e investigadores da natureza, matemática e física, é tentar transformar o procedimento tradicional da metafísica no modo de encarar suas relações com os objetos, comparável à de Copérnico. Enfim, né, existe essa possibilidade, mas a metafísica infelizmente não alcança esse estágio. Vamos ao último tópico desse vídeo, onde vou abordar sobre os objetos que deveriam ser regulados pelo nosso conhecimento. Ele afirma, Kant, né, que até agora supomos que todo o nosso conhecimento tinha de ser regulado pelos objetos. Porém, tentemos, pois, uma vez experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelos nossos conhecimentos, o que assim já concorda melhor com o que desejamos, a saber, a possibilidade de um conhecimento a priori desses objetos, que estabeleça algo sobre eles antes de nos serem dados. Por quê? Porque tu vai buscar esse fundamento a priori no sujeito, não mais no objeto. Então tu já vai partir para o objeto tendo esse fundamento a priorístico da universalidade, da necessidade. E isso, novamente, ele está mencionando aqui, né, basicamente é a chamada revolução copernicana, a inversão do papel. O objeto não está mais no centro, agora é o sujeito que está no centro da relação do conhecimento. Esse a priori possibilita que emitamos juízos universais e necessários, exigência para que um conjunto de conhecimentos se torne ciência. Então, um critério para um conjunto de conhecimento ser chamado de científico, eu posso chamar esse conjunto de conhecimento científico, sim, se ele possui juízos universais e necessários. E isso, como nós acabamos de ver, está no sujeito. Porém, como se verá, né, e como já foi visto nos vídeos 1 e 2, né, não poderá ultrapassar os limites da experiência sensível, que é justamente a sua ocupação. E aqui nós acabamos, né, definindo que a metafísica não é ciência, fazendo esse diálogo com a física e a matemática, com os juízos sintéticos a priori, enfim. E a partir de agora a gente vai entrar então nessas estruturas transcendentais, a priorísticas. Falaremos então nos próximos vídeos sobre a sensibilidade, sobre o entendimento, sobre espaço-tempo, sobre as categorias, sobre o eu transcendental, sobre a razão, sobre a dialética, enfim, tudo isso entrará no próximo vídeo, onde continuaremos aqui discutindo a crítica da razão pura do Kant. Pessoal, se vocês estão gostando desse vídeo, comentem aqui, comentem também algo sobre a obra, sobre impressões que vocês tiveram com a leitura da obra, sobre dúvidas, e nos veremos no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.